Acaba de sair, então, a candidatura de Pablo Marçal, ele que tem uma determinação do TRE daqui de São Paulo de inelegibilidade, ele teria perdido seus direitos por abuso de poder político e econômico na eleição que ele concorreu aqui em São Paulo para prefeito em 2024. Mas essa decisão, ela ainda cabe recurso no TSE. Então, tem um limbo aí para a candidatura de Pablo Marçal ser confirmada. Deixa eu chamar a Larissa Rodrigues para me ajudar aqui. Larissa, em cima do laço aqui, essa candidatura do Marçal, o que mais você tem de informação? Vamos lá, a gente estava acompanhando porque mais cedo, como você noticiava, Thaís, saiu essa decisão de que ele, de fato, poderia voltar ao seu antigo partido. E o grande questionamento era, com essa liminar, ele iria ou não registrar a sua candidatura no TSE, o que aconteceu agora há pouco. A gente tem, então, agora Pablo Marçal registrando a sua candidatura à presidência da República, mas assim como em outras candidaturas, eu lembro de cabeça agora, uma aqui no Distrito Federal, de Arruda, a gente lembra também que ele foi condenado, teve também o próprio Jucá, antigo senador, condenado lá na época do Odebrecht, acabou de conseguir também uma decisão permitindo a sua candidatura. A gente vai ter diversos casos, Thaís, acontecendo até um ok por parte da Justiça Eleitoral de pessoas que registram as suas candidaturas, mas precisa aí de uma análise do TSE ou dos tribunais regionais e essas candidaturas ficam sob júdice, né? O termo jurídico que a gente costuma usar. Por quê? O prazo final agora era para o registro desses candidatos. Então, todos eles fizeram e registraram até às 19 horas deste sábado a candidatura no site oficial, como prevê a Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ainda precisa de um ok por parte dos tribunais regionais e do próprio TSE. Então, a gente vai ter algumas candidaturas de pessoas com problemas jurídicos, como é o caso do Marçal, como é o caso do Arruda, aqui no Distrito Federal, como é o caso do Jucá, também a gente vai ter outros casos acontecendo e nos próximos dias, diversas liminares e análises jurídicas referendando ou não essas candidaturas. O nosso Break News agora, então, traz a informação de que ele fez o seu registro na Justiça Eleitoral, mas ainda precisaremos de uma segunda análise por parte da Justiça Eleitoral para a gente saber se, de fato, ele terá condições jurídicas de concorrer, então, à presidência da República, Thaís. Enquanto essa decisão não sai, o efeito ali, né, de comunicação e o barulho começa, né, Larissa? Até que a decisão final chegue, se a candidatura dele pode ou não acontecer, em função dessa decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele que vai, cabe recurso, né, ao TSE. Se ele registrou a candidatura dele, obviamente, ele vai buscar esse recurso para tentar reverter essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, de qualquer forma, Pablo Marçal, que é bastante controverso, né, fez uma campanha com vários episódios, assim, lamentáveis até, né? Aqui em São Paulo, estava indo muito bem, até que acabou falando uma mentira sobre ter passado mal, depois de uma briga que ele teve durante um debate com o Se quiser que eu volte, eu volto. Luiz da Atena. A gente quer que você volte. Larissa, volta aqui só para me ajudar. Pronto, seu microfone estava aberto, a gente aproveita. Então, o Pablo Marçal, ele, no final das contas, ele vai fazer barulho, né, antes dessa decisão. E tem outro detalhe, né? A gente teve aí alguns registros acontecendo, como o candidato do Missão também, que é um candidato ali que vai usar as redes sociais nessa tentativa de acabar ampliando a sua visibilidade. Algo que deve acontecer também com Pablo Marçal. Thaís, eu estava, enquanto você mantinha o nosso telespectador informado, relembrando um pouco da condenação do próprio Marçal. Ele está inelegível, esse é o termo usado, até que, claro, ele vai ter direito ali a recorrer à Justiça Eleitoral, precisa ainda de uma análise, como acontece com todas as candidaturas,
por parte dos tribunais regionais ou do Tribunal Superior Eleitoral para saber se está referendado ou não. Mas esse processo, ele demora uns dias. Enquanto isso, nós aqui no nosso papel de imprensa consideramos Marçal um candidato com a sua candidatura registrada. Caberá, então, num segundo momento, a Justiça Eleitoral determinar que não, se sim ou se não. Eu estou lembrando aqui, então, que ele se tornou inelegível após uma decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo, Thaís, que o condenou a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico e político, uso indevido de meios de comunicação social e também captação ilícita de recursos. Agora a gente vai acompanhar, então, não só a situação dessa candidatura de Marçal, como de outras pessoas, como acontece em diversos estados, principalmente também concorrendo ali a um cargo de governador, e que vamos precisar acompanhar para ver se os TREs e o TSE vão ou não referendar. Claro, chama muito atenção, e por isso a gente noticia aqui em primeira mão com Break News, porque Marçal registrou a sua candidatura para a presidência da República. Entre os candidatos que tiveram a sua candidatura registrada ao cargo de presidente aqui do Brasil, ele é o único com problemas na Justiça Eleitoral até esse momento.